fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se instaurar contra a minha terra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade ele me ocultará, no seu pavilhão, no recanto do seu tabernáculo me acolherá, e levará-me sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu estava repetindo 4, que diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Aleluia. Lendo esse salmo, meu Deus, nos dias de hoje, tem sido difícil para muitos estarem na casa do Senhor, né? Muitos têm dificuldade de chegar até a casa do Senhor. Mas você que está me ouvindo agora no seu lar, eu te digo uma coisa. Aleluia, a casa do Senhor é aqui, ó. Nós somos a casa do Senhor. A casa do Senhor não são 4 paredes. O Senhor habita em nós. Nós somos o templo vivo do Senhor. Aleluia. E nessa pandemia que nós estamos passando, nós temos que estar mais firmes, com nossos pés sobre a rocha, sim, mais firmes, buscando a face do nosso Deus. Aleluia, porque logo aqui embaixo ele diz: eu creio no 13, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, muitos têm clamado, muitos têm buscado o Senhor por cura, por uma transformação. Aleluia, e o Senhor vai responder. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós não sabemos o porquê estamos passando por isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Nada fugiu do controle da mão do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Aleluia, que possamos confiar mais no nosso Deus. Aleluia, que nós possamos mostrar para esse grande problema o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Convido nessa noite mais uma vez o Ministério de Louvor. Meu Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir,
E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor do Senhor esteja sobre nossa vida, que esteja sempre nos alcançando. Aleluias. Vamos nesse momento erguer nossas mãos. Vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda oração. Amém? Aleluias. Ao erguemos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és o meu louvor, só Tu és, todos dirão, se és Tu, se és Tu, aleluia. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguemos, aleluia, Erguemos as mãos para adorar e clamarmos a Ti.
tu virás. Nós viemos aqui, queremos te adorar, ó Deus, aleluias. Deus de graça e favor. Aleluias. És tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só tu és, todos dirão, se és tu, se és tu, se és tu, Deus, tu és santos. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão, se és tu, se és tu. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória te damos, Senhor. Aleluias. Entendemos que a oração é a chave para tudo, né? E vamos continuar orando nesse momento. Está convidando agora a irmã Célia. Está fazendo uma oração nesse momento. Vamos estar orando pelos enfermos. Peço à irmã Célia que coloque em especial a vida do nosso irmão Carlinhos nas mãos do Senhor. Sabe, intercedendo por ele, intercedendo pela família dele. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por nós estarmos mais um dia na presença do Senhor, porque assim o Senhor permitiu. Amém? Pai amado, nós te louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, por esta noite, Senhor, abençoada. Também, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por cada vida, cada família, Pai, aqui representada. Deus Altíssimo, somos gratos também, Senhor, pelo bairro, Senhor, da Engenhoca, pelo bairro que o Senhor, Pai, nos colocou aqui, Senhor, para abençoarmos, Senhor, as famílias que aqui existem, Senhor. Paizinho, que sejam tocadas através do Teu poder, através do Teu Santo Espírito, Pai, sejam libertos, sejam curados. Pai, cura, Senhor, a alma ferida, liberta, Senhor, de vícios, Pai, de tudo aquilo que precisam ser libertos, ó Deus. Paizinho, vai de encontro também aos enfermos, ó Deus, aos enfermos da sua casa, aos enfermos, Senhor, da nossa parentela, aos enfermos, Senhor, aqui, Pai amado, desse bairro, aos enfermos, Senhor, do nossos estados, Senhor, do Rio de Janeiro, município de Niterói, Pai, dos demais estados, Senhor, dos enfermos, Senhor, que existem, Pai, no Brasil inteiro, Senhor, e fora também do nosso país. Deus vivo, o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, é o Senhor, Pai amado, que age, Senhor, sobre cada vida e sobre cada família. Por isso, Deus Altíssimo, nós como igreja tua na terra, Senhor, já te louvamos e já glorificamos o teu nome, Senhor da glória, por cada bênção, Senhor, derramada sobre cada vida nesta hora, Pai querido. Deus vivo, toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor, seja dado a Ti. Amém, Jesus. Aleluia. Toda a honra seja dada ao nosso Deus. E por dar honra a Ele, que Ele faz milagres. Vou estar chamando aqui a irmã Regina nesse momento. Nós vamos estar fazendo uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Temos que agradecer a Ele. E vou estar pedir a ela para estar agradecendo em especial também pela vida da irmã Jocely, que hoje eu tive a notícia de que ela já foi operada.
o marca-passo chegou, ela já fez a cirurgia. Graças a Deus, o filho dela falou que ela está bem. Em 2 dias ela retorna para casa. E nós somos gratos ao nosso Deus, porque ela ficou todo esse tempo, mas ela permaneceu firme, confiando no Deus a qual ela serve. E a igreja do Senhor aqui continuou orando, clamando, intercedendo juntamente com a nossa irmã. E nós temos que agradecer a Ele, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você serve, minha irmã. Basta nós crermos, que nossa fé não venha jamais desanimar, porque o milagre acontece. Aleluias. Vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Jocely, porque em breve ela estará aqui glorificando e dando testemunho que Deus fez na vida dela. Aleluias. E que nós jamais viemos desistir desse Deus fiel. E se você está enfermo, se tem alguém na tua casa enfermo, creia somente no Deus que nós servimos, que você serve. Porque Ele tem um poder de tirar desse leito. Ele tem um poder de levantar o teu ente querido daquela cama. Ele tem o poder de fazer um milagre. Porque Ele é Deus de milagre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo milagre da vida, Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo milagre da nossa irmã Jocely, ó Deus. Porque, Senhor, ela ficou esse tempo todo enferma, ó Pai. Mas ela não desanimou, não desistiu de Ti, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, pela cirurgia dela, ó Pai, que foi uma bênção, ó Pai. Que o Senhor se fez presente todo o tempo junto dela, junto com a família dela, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa irmã Jocely. Obrigada, Senhor, pela família dela, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo anjos, ó Pai, que o Senhor enviou naquele hospital, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu lá hoje. Obrigada, Senhor, pela tua salvação, Pai. Obrigada, Deus, pela vida, Senhor, que o Senhor é o Deus de vida, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nada acontece sem tua permissão. Então, Senhor, obrigada, Senhor, pela cura dos meus irmãos, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, eu creio, ó Pai, que terão a resposta sua, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus, ó Pai, que não deixa de ouvir as nossas orações, ó Senhor. Às vezes, ó Pai, nós achamos que o Senhor não está ouvindo, mas o Senhor ouve sim, na hora certa o Senhor dá a resposta. Porque, ó Pai, como foi falado, ó Pai, o tempo não é nosso, o tempo é seu, ó Deus. Então, Senhor, muito obrigado pela vida. Obrigada, Senhor, pela vida da minha irmã mais uma vez. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Não vai ser, ó Pai, só a irmã Jocely, mas eu creio que vai entrar aqui irmãos e irmãs dando testemunho de milagre, testemunho de livramento, testemunho de vida, ó Pai, tudo que o Senhor fez, ó Pai. Porque, ó Pai, nessa pandemia, Senhor, aconteceu muitas coisas ruins, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor não deixou, Senhor, de fazer o milagre, ó Pai, porque o Senhor não mudou, Senhor, o Senhor mesmo de ontem, de hoje será, Senhor, o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, e o Senhor, Pai, cuida de cada um de nós, o Senhor cuida das nossas famílias, o Senhor cuida dos nossos filhos, ó Pai. Então, Deus, muito obrigada, Senhor. Pai, visita, Senhor, neste momento a cada lar, Senhor, com a tua cura, com o teu milagre, Pai, porque eu creio, Pai, que semana que vem, na próximo culto que tiver aqui, Senhor, mais milagre vamos ter para contar, Senhor, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Aleluias. Aleluia. Vamos estar nos preparando agora para tirar os dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos continuar louvando. Aleluia. Que Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tem feito, Jesus. Obrigada. Aleluia.
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. E dai glória, Glória. E louvores, Louvores. Não há majestade acima do nosso Deus. E dai glória, glória. E louvores, louvores. Não há majestade acima do nosso Deus. Mais uma vez, alô, leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. E dai glórias. E dai glória, glórias e louvores, louvores. Não há majestade acima do nosso Deus. E dai glória, glórias e louvores, louvores. Não há majestade acima do nosso Deus. Não há majestade. Não há majestade acima do nosso Deus. Não há majestade acima do nosso Deus. Aleluia! Aleluia. Mas está estendendo nossas mãos nesse momento, está abençoando dízimos e oferta. Deus querido, todo-poderoso, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, mais uma vez estarmos na tua casa. Senhor, nesse momento, com nossas mãos estendidas, Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, com toda a sorte de bênção, Senhor, todos aqueles que puderam ofertar e dizimar a tua casa. Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Senhor derrame a porção dobrada, Senhor, sobre aqueles que não puderam fazer, Senhor, e tem um desejo ardendo em seu coração, ó Deus, para poder contribuir para a tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo a janela dos céus, Senhor, e derramando bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, esteja suprindo a necessidade do teu povo, Senhor. Pai, esteja abençoando aqueles que irão manuseá-las, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse momento dá a oportunidade passar para o pastor Marcos, que está trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Estou eu aqui brigando com o microfone. A paz do Senhor, queridos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a você que nos assiste nessa noite. Quero deixar meu abraço ao nosso querido pastor Almir, sua esposa, sua família, a todos os irmãos que nos assistem. É bom, amados, a gente chegar na igreja e saber logo de notícias boas vindas da parte dos irmãos, né? De ouvir uma irmã sendo vitoriosa num centro cirúrgico, né? E Deus trabalhando ali. Isso é uma prova de cumprimento da promessa de Deus, né? Do propósito do Senhor das nossas vidas. E eu queria convidar você nessa noite. Deus colocou no meu coração uma palavra, mas o Espírito de Deus está me dando
né, não só essa palavra, mas uma outra direção. O texto que a gente vai ler, ele está em Êxodo capítulo 13. Se você tem Bíblia e pode nos acompanhar, essa palavra está registrada no livro de Êxodo capítulo 13. E você vai entender já o porquê. Êxodo capítulo 13, essa palavra se encontra no Velho Testamento. É o segundo livro da Bíblia. E nós vamos ler o versículo 17. Se você achar ou achou, diga amém. Para eu entender, para eu saber. Vamos lá então. Está escrito na minha Bíblia, talvez na sua um pouquinho diferente, mas a minha versão diz assim: quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que mais perto, diga comigo, posto que mais perto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Agora escute, verso 18. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Palavra do Senhor. Antes de você sentar, vai lá no livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo de número 1. Verso de número 1. Gênesis 1, verso 1. Dá para botar ali, meu querido? Na parede. Gênesis 1, verso 1. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ler comigo de novo? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. Agora não desmarque. Vai lá para o último versículo da Bíblia. Lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo quê? Capítulo 22, verso 21. O que está escrito aí? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Antes que você sente, vamos ter mais um momento de oração. Querido Deus e Pai, seja bem-vindo, Pai, através do Teu Espírito, no nosso meio. Venha falar conosco, meu Deus. Nos inspire. Ó Deus, toca cada ouvido, cada mente, cada coração. E venha, Deus, trabalhar no mais íntimo do interior de cada um de nós. Aquele que está nos ouvindo nesta hora, Pai, que seja agraciado, Pai, que seja cobertado por Ti. E que o Senhor venha falar no profundo, venha falar no secreto. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Supre, Pai, a necessidade do Teu povo. Oh, Deus, que a palavra se cumpra nessas vidas, porque ela diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ó Deus, que nada venha turbar, venha impedir, venha atrapalhar, venha manchar ou macular, ó Deus, essa palavra. Mas que através da inspiração, do sopro, do hálito do Espírito do Senhor, fale profundamente em cada mente, em cada coração. Mais uma vez eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, podem sentar.
Eu estava meditando nessa palavra e muitas outras palavras vieram à mente. E não só à mente, mas através da visão. A gente vai meditando, vai estudando, analisando os textos. E a conclusão que a gente chega é que Deus tem planos, Deus tem metas, Deus tem alvos. Agora, quando eu li Gênesis 1 e Apocalipse também 1, ou melhor, 22, lá no final, no último versículo, melhor dizendo, eu fiquei imaginando e tentando mostrar do porquê que Deus coloca no início da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas pessoas questionam a Bíblia. Muitas pessoas dizem que esse livro foi escrito, todos os textos, todos os livros que compõem a Bíblia, os 66 livros, eles foram escritos por homens. Portanto, seria um livro falho, um livro incompleto, um livro que não preenche as reais necessidades de um homem, de uma mulher. E por isso não é digno de aceitação. Muitas pessoas falam isso. Tem gente que não acredita no que aconteceu. Outros, quando leem a Bíblia, tomam ciência de alguma história bíblica, especialmente do Velho Testamento, acham que Deus é um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que não ama, um Deus que não corrige, um Deus que mata impiedosamente. Mas Deus não fez esse mundo, não criou o homem para ser mau, para ser perverso, nem para a maldade entrar no mundo, para corromper o homem ou quem quer que seja. Muito pelo contrário, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele está dizendo que tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, tudo que a gente sente, tudo que a gente toca, e tudo aquilo que a gente sente no interior que não toca, mas é visível, é claro, é sensitivo, foi criado por Ele. Porque logo no início aqui, na criação, Ele diz, façamos o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então nós somos parecidos com Deus. Deus tem mão? A Bíblia diz que tem. Deus tem braço? A Bíblia diz que é forte, que o braço é forte do Senhor. Deus caminha, Deus tem pernas, o Espírito de Deus anda sobre a superfície das águas, ou seja, Deus é um Deus de movimentos. E quando eu começo a entender, a ler a palavra, é essa palavra que vai me convencer. Dentro da minha racionalidade, Deus não nos tira, não nos coloca em êxtase para mostrar a sua realidade. Muito pelo contrário. Deus fala conosco de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira soberana, mas de uma maneira convincente. Que não dá para mudar, não dá para deixar de acreditar. Então, quando ele diz que ele, no princípio de quê? No princípio da criação, Deus criou todas as coisas. Mas por que eu estou falando isso? E por que lá no final de Apocalipse, Deus envia a sua bênção? Porque aqui há um propósito de mostrar para nós das razões pelas quais Deus nos criou. De como funciona o mundo, como deve funcionar a natureza humana. E às vezes nós mesmos, as pessoas que conhecem um pouquinho a Deus, que temem a Deus, que reconhecem Jesus como Senhor, às vezes põem em dúvida algumas questões. Não sei se é o seu caso, mas às vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Às vezes a gente louva, canta, ora, busca, intercede e parece que não acontece nada. Já aconteceu isso com você? E você está buscando e parece que as portas não se abrem? Parece que as janelas do céu não derramam bênçãos sem medida, como está escrito no livro da promessa? E eu estava meditando e lendo algumas coisas, ouvindo alguns textos e até mesmo mensagens, e eu cheguei nesse texto de Êxodo, no capítulo de número 13. E esse texto, ele fala da saída do povo
Deus do Egito, quando lá esteve cativo durante 450 anos. Algumas gerações não conseguiram a tempo sair do Egito para entrar na terra que Deus tinha prometido a Abraão. E perceba, eu quero relembrar esse texto. No versículo 17 está escrito: quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Se você traçar uma linha de onde o povo de Deus saiu do Egito até Jerusalém, até Israel, você vai ver que a distância não é tão grande assim. Eu não posso precisar, talvez seja daqui a Salvador, ou talvez um pouco menos. Mas a Bíblia diz aqui que esse caminho dos filisteus era um caminho mais perto para se chegar à terra prometida. Era um caminho até viável. Eu não sei se você sabe, mas Israel tem duas linhas de estradas. Uma que é litorânea, né? Uma que vai pelo mar e a outra pelo interior. E chega lá, depois do meio do país, ela bifurca para a direita, indo em direção a Damasco. Mas o caminho do mar talvez fosse o caminho mais rápido, mais fácil ou menos difícil para se chegar à terra prometida. E curiosamente, a Bíblia diz, Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Ou seja, se eles fossem por lá, a possibilidade do povo voltar, caso houvesse uma guerra, seria grande. Então Deus não permitiu. Por isso que Deus começou a andar em círculos no meio do deserto, para que o povo não tivesse condições. Não, eu não posso voltar porque a gente já andou muito. Se eu voltar, eu vou morrer nesse deserto. Vou morrer de calor durante o dia, vou morrer de frio à noite, porque no deserto à noite é frio. Então eu não terei condição de voltar. Uma outra razão, né, que a gente começa a entender por que Deus passou por ali, por esses lugares. Indo até o deserto de Sim e contornando para lá e para cá, andando em zigue-zague, aonde a nuvem durante o dia ia, né, andando, caminhando, eles iam debaixo da nuvem conforme Deus assim orientava. Até chegar na terra da promessa. E trazendo para a nossa realidade, você poderia pensar assim, caramba, por que a minha vida não decola? Por que as coisas para mim são difíceis? Por que depois que eu aceitei a Jesus Cristo como único, exclusivo, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida, por que agora a coisa piorou? Puxa, quando eu andava fora do Evangelho, quando eu não conhecia Jesus, parece que as coisas iam mais ou menos bem. Agora, depois que eu aceitei, que eu estou frequentando a casa do Senhor, que eu venho louvar, que eu cumpro os meus propósitos, que eu ando e busco o Senhor, parece que a coisa piorou. Parece que a coisa está mais difícil. Não sei se aconteceu isso com você. Eu oro pela minha casa, oro pelos meus parentes, oro pela minha família, e parece que a coisa não muda, parece que não funciona. E aí começa, se você não persevera, começa a vir o desânimo, porque você não vê o futuro, parece que não chega. Não, eu estou ofertando na casa do Senhor, e a Bíblia diz que há uma promessa disso, de manter a casa do Senhor. Mas eu continuo desempregado, faço um bico aqui, vendo uma joia ali, vendo um produto acolá, e a coisa não rende. E por que acontece isso? Por que as coisas não dão certo? Parece que Deus aqui quis dificultar a saída do povo dele do Egito. E de fato dificultou. E de fato mudou o rumo, mudou o caminho. E eu torno a perguntar aos irmãos, por que as coisas são tão difíceis? E a gente começa a fazer comparação. E a gente começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para um irmão dentro da igreja, começa a olhar para um parente. Poxa, esse camarada não teme a Deus, esse camarada não reconhece Jesus, esse camarada anda fora dos propósitos de Deus. E como é que ele prospera? Como é que ele adquire bens? Como é que ele cresce?
Como é que ele conquista, ele tem vitórias. E eu aqui pereço. Por que estou nesse emprego? Um emprego que só me dá tormenta, só me dá problema, né? É chefe em cima de mim, é colega me caçoando, é gente zombando, espezinhando, me humilhando. E as coisas não mudam. Às vezes, como pastor, né, parece que o nosso ministério é mais difícil. A gente quer ver a igreja crescer, quer ver a igreja explodir, como diz na linguagem aí, bombar. Mas nada acontece. Ou seja, o que acontece é exatamente o contrário. As coisas não mudam. Aí eu começo, como falei, a comparar. Poxa, o que ele tem que eu não tenho? Será que eu não estou andando correto diante de Deus? Eu não estou buscando santificação? Será que eu estou pecando tanto que Deus não está cumprindo esse propósito? Será que eu estou errado? Eu estou com um pensamento errado? Será que eu não usei uma linguagem para perdoar? Será que meu coração ainda está endurecido? Entumecido de tal maneira com alguém, né, que Deus não abre a porta, não abre o meu caminho para que eu cresça e que eu desenvolva? O que acontece? Você poderia até chegar a uma outra situação. Poxa, eu vim de uma família crente. Veja bem, eu não estou dizendo que eu vim de uma família religiosa. Eu vim de uma família crente, uma família que crê em Deus, que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, uma família que ora, uma família que busca, que jejua, que louva. Mas a gente continua na mesma situação. E eu pergunto a você, você um dia teve uma experiência com Deus de ter sido chamado pelo Senhor? E Deus dizendo, usando alguém, usando um pastor, usando uma pessoa, um irmão, ou até mesmo uma pessoa na rua, e dizer, olha, Deus tem grandes propósitos na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um mistério contigo. E a coisa não acontece, não anda. E você começa até a questionar, Deus, poxa, eu acho que aquilo ali não é verdade. Eu acho que aquilo não vai acontecer, porque já tem tantos anos. Eu quero dizer para você uma coisa. Existem dificuldades que não são malignas, que não procedem do maligno. Existem dificuldades que não são pecados. Lembra quando estavam questionando de um cego, uma história que a Bíblia conta, em que os discípulos levantaram uma questão e perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou? Os pais dele, né? Ele ou os avós, quem pecou? Porque eles estavam retratando naquilo que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, eu visitarei a maldade do homem até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não é isso que está escrito lá? Então eles, pelo sentido, já que ele estava cego, então aquilo era uma razão de pecado, ou dele ou dos pais. Daí a pergunta dos discípulos. E Jesus disse, nem ele pecou e nem os pais. Mas ele está cego para que se manifeste a glória do Senhor. E às vezes acontece isso na nossa vida. Mas será falta de perdão, pastor? Também não é. Eu quero dizer para você nessa noite que existem, queridos, existem propósitos de Deus. Deus cria uma situação de dificuldade para nós, que para nós é dificuldade, mas para Ele não é. Deus criou dificuldade, Deus colocou, a gente acabou de ler isso. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus por ser mais perto. Então Deus criou uma situação, Deus criou uma crise, se é que eu posso falar assim, uma adversidade que gerou naquele povo dúvida, medo, cansaço, dor, tristeza, aflição, carência, necessidade, tudo aquilo que um homem precisa. Secura os elementos básicos da vida, que é a comida e a água.
A água secou no meio do deserto. Como é que nós vamos fazer, Moisés? Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Você imagina, coloca no coração a agonia de Moisés de ter que ouvir os murmúrios daquele povo, as aflições daquele povo. Imagina como Moisés dormia, como ele vivia, talvez angustiado, e é o caso de Moisés perguntar: Senhor, mas por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação, se o Senhor me chamou com o propósito de liderar esse povo até a terra da promessa? Por que eu tenho que passar por essa experiência traumática, dolorosa, aflitiva? E muitas pessoas fazem essa pergunta, mas eu quero dizer para você, e eu posso dar um exemplo maior, por que Deus permitiu que Jesus passasse pelo que passou? Jesus no Getsêmani, no jardim, ele estava orando, buscando, e a Bíblia diz que dos poros dele saía sangue. E por que Deus permitiu que Jesus passasse por essa crise? Por essa tristeza? Por que ele permitiu que Jesus fosse à cruz? Esse talvez não, esse é o maior exemplo que a gente tem de permissão de Deus para passar por esse momento. E eu pergunto de novo, por que Deus dificulta? Você poderia dizer, se fosse uma pessoa que estivesse errando, você iria dizer, bom, ele é inexperiente ainda, ele não tem, desculpem, ele não tem ainda experiência de vida, não tem maturidade para isso, é adolescente, é jovem, seja lá o que for. Mas e no caso de Deus? Será que eu posso dizer, por estar passando por um momento difícil, será que eu posso dizer que Deus é um Deus inexperiente? Que Deus não é um Deus tão forte e poderoso assim, a ponto de eu questioná-lo? Mas eu acabei de ler ainda há pouco ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Ele criou todas as coisas, é sinal que isso tem um proveito, isso tem um propósito, isso tem um alvo, tem uma meta, tem um objetivo, ou seja lá que qualificativo você queira dar. Mas o que acontece é que Deus faz as coisas para depois a gente reconhecer que tudo prospera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou passando por um deserto, aos meus olhos, aos olhos de Deus não é deserto. Por quê? Porque Ele já disse no meu coração que Ele supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então eu não tenho que me preocupar porque Ele vai suprir. Se você olhar a trajetória desse povo durante todo o processo do Êxodo, você vai ver que Deus supriu as sandálias, a vestimenta, a água, a comida. Deus fez cair carne do céu. Deus fez Moisés tocar a pedra e sair dali a água. E aquele povo chegou à terra da promessa, porque era plano de Deus, era propósito de Deus. Se há um propósito, qual é esse propósito? Você me perguntaria, pastor. E o primeiro propósito que você tem que entender é que Deus quer chamar a sua atenção para você aprender a andar com Deus. É companheirismo, é companhia. Mas, pastor, como é que eu vou andar com Deus se eu estou com a barriga vazia? Se a minha despensa está sem um caroço de arroz? Eu estou devendo 3 contas de luz, eu estou para perder a luz a qualquer momento, eu não tenho dinheiro para comprar gás, para comprar água, para pagar para as minhas necessidades básicas. Como é que eu vou achar que Deus quer minha companhia? É aí que entra a fé. É aí que entra um outro princípio, uma outra razão pela qual Deus permite que a gente passe por aflição, por problemas. Será que Deus está brincando conosco? Será que Deus quer nos espezinhar, quer nos entristecer, nos amargurar? Não. O propósito de Deus, como foi o propósito do povo de Deus sair do Egito, é valorizar as coisas de Deus. E nem sempre a gente valoriza. É muito mais fácil
você superestimar os problemas do que você glorificar a Deus pelas vitórias que você tem tido. É ou não é? É muito mais fácil eu ficar gemendo de dor, aflito, né, com uma preocupação tamanha, do que descansar no Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No livro de Isaías está escrito: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. E isso significa que em momento algum Deus vai deixar de nos amparar. Mas a gente tem que crer. A gente tem de confiar, a gente tem de acreditar. Você quer um exemplo disso? Eu estava ouvindo uma vez um irmão pregar, e eu achei interessante a colocação dele. Ele estava citando, né, algumas situações, e ele citou sobre Adão. Adão foi um homem, amados, que não sabe o que é dor. Não sabia o que era dor. Ele não foi bebê. Toda criança, quando nasce, né, começa a sentir dor porque começa a fazer os pulmões trabalharem, funcionarem, e aquilo causa dor na criança. É sinal que ela começa num processo respiratório. E causa dor. É a primeira dor que uma criança sente, uma pessoa sente, é quando nasce. Adão não sentiu essa dor porque Deus o fez homem. Deus fez Adão, diz a Bíblia, do pó da terra. Então Adão não sentiu dor. Adão não foi criança de tropeçar e cair no chão e machucar. Adão, quando adolescente, não foi proibido, não sentiu a dor de ser proibido, né, de sair, de passear com os amigos. De ouvir o pai e a mãe dizerem: não, você não pode sair porque você não tem ainda capacidade para isso, você ainda é uma criança. Por outro lado, ele também não ouviu a mãe dizer: não, vai lá para dentro que isso aqui não é conversa de criança, é conversa de adulto. Adão não teve essa dor. Não teve a dor de procurar uma namorada para casar. Porque quando ele acordou, ele viu que tinha uma mulher pronta do lado dele para conviver com ele. Para dela usufruir na amizade, no prazer, na alegria, em todos os momentos. E o que aconteceu? Adão desobedeceu a Deus. E Adão não valorizou aquilo que Deus fez por ele. Ele não precisava nem de plantar, nem de trabalhar. Ele já nasceu rico com tudo ali. Era só tirar uma fruta, era só tirar alguma coisa. Se ele quisesse comer alguma coisa, pegar algum bicho para comer, ele poderia ter feito isso. Eu não preciso de uma vara para pescar. Eu pego uma sardinha no mar, eu pego alguma coisa e como e pronto. Porque ele tinha domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. E a nossa questão é que a gente não valoriza as coisas de Deus. E Deus se entristece com isso. Quando Ele dificulta, amados, isso tem um propósito. Eu recebi um zap, graças a Deus meu telefone está começando, com muita dificuldade, mas está começando a funcionar. Eu recebi um zap, e esse zap dizia assim, era uma notinha pequenininha, desse tamanho, que diz assim: as 10 razões para se ler a Bíblia. E ele pontua ali cada razão num texto base, a maioria no livro de Salmos. Por que eu devo ler a Bíblia? Segura aí. Para saber aonde ir. Eu tenho que ler a Bíblia para saber aonde eu devo ir. Como é que você sabe disso, pastor? Salmo 119, verso 138. Diz para você a razão pela qual eu devo ler a Bíblia. A segunda razão, para ter sabedoria. Salmo de número 19, verso 7. A terceira razão para eu ler a Bíblia, para encontrar libertação. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. A quarta razão para eu ler a Bíblia, para ter uma vida pura. Salmo 119, verso 9. A quinta razão para ler a Bíblia, para distinguir o bem do mal. Salmo 119, verso 11. A sexta razão para eu ler a Bíblia, para ter alegria.
Salmo 19, verso 8. A sétima, para ter mais fé. Romanos capítulo 10, verso 17. A oitava, para obter êxito. Josué 1:8. Sabe o que está escrito em Josué 1:8? Está escrito assim, ó: medita nesse livro da lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O êxito está aqui. Por que eu rejeito? Por que eu não leio? Por que eu não medito? Por que eu não gasto tempo com Deus? Já que essa palavra vai me levar a êxito, a prosperidade, a uma vida abençoada, uma vida soberana, uma vida livre, uma vida consagrada a Deus. Se Ele diz para mim para eu meditar no livro da lei dia e noite, eu tenho que fazer isso. Porque eu estou obedecendo o propósito de Deus, que não é Ele que vai ter benefício, quem vai ter benefício sou eu. O que Deus vai ter de mim é alegria, é prazer em saber que eu estou cumprindo a vontade dEle. E Deus sorri para nós, quando Ele vê que a gente está prosperando por causa da palavra. A nona razão pela qual eu preciso ler a Bíblia é para obedecer a Deus. Salmo 119, 33, 35. E a 10ª razão que ele coloca aqui é para viver em paz. Quantos hoje não têm paz? Quantos hoje levam uma vida aflitiva? Especialmente, as publicações que têm sido pelo mundo afora por causa dessa pandemia que a gente está vivendo. Tantas outras enfermidades têm assolado o mundo de fora a fora e nem tanto assim se dá valor a isso. Mas a gente fica, ouvindo um monte de coisas, parece que o mundo vive em torno disso agora. Tudo gira em torno dessa pandemia. Não há paz, não há harmonia, não há equilíbrio, não há domínio próprio. As pessoas se degladiam, as famílias entram em crise, se discutem, brigam, colocam o dedo, aponta ameaça aos filhos, às filhas, e não percebem o amor de Deus que está por trás disso, que deseja que a gente tenha abundante paz, alegria de espírito. Jesus disse, eu quero encerrar essa palavra aqui hoje. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, vida que jorra. A palavra do Senhor diz, do meu interior fluirá rios de água viva, água que sacia a sede, água que refresca, água que alivia, água que traz vida, traz cura, água que liberta, como está escrito aqui, ó. Liberta, purifica, traz alegria, traz fé, traz êxito, traz obediência, traz esperança, traz paz. E a gente corre atrás de tanta coisa, luta com tanta coisa, e esquece que a provisão vem do Senhor. Eu estou falando com muita gente nessa noite, e creio que essa palavra vai falar com muita gente ainda. Mas dê uma oportunidade a Deus. Olhe para a Bíblia e veja que foi Deus quem criou todas as coisas. Então é Ele quem dirige, é Ele quem administra. Essa pandemia ela tem um propósito. E tem muitos propósitos. Um dos propósitos que eu vejo, amados, na minha vida, pode ser que eu esteja errado, mas um dos propósitos que eu vejo é olhar para o espelho e ver que eu estou de máscara. E falar para mim mesmo, você precisa tirar a sua máscara do rosto. Você precisa saber quem você é. Não haja, não tenha uma vida de aparências, mas uma vida sincera, uma vida reta. Uma outra coisa que eu vejo, todo mundo anda de máscara, praticamente, todos os países. E isso é para mostrar para nós que nós somos limitados. Só Deus pode todas as coisas. E Deus está mostrando ao mundo que quem manda no mundo é Ele. Quem domina o mundo é Ele. O mal pode se levantar, os interesses podem se levantar, as ideologias podem se levantar.
Mas a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir a ação do Senhor? Qual o país que vai se levantar contra os propósitos de Deus? Não há, queridos. Não há. É essa palavra que eu quero deixar com você. Se examine. Veja como você está. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus operar. Busca a tua porção. O que você tem que fazer, meditar no livro da lei, é o que Josué diz aqui. Josué capítulo 1. Ele fala aqui, ele chama Josué. E diz, Josué, o meu servo Moisés é morto. Passa agora esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu te darei, a terra que eu prometi a Moisés. E Deus tem uma terra para você. Deus quer te dar prosperidade, sim, mas não é prosperidade de barganha, de trocas. É a prosperidade de reverência, de temor e respeito a Deus, de obedecer ao Senhor, porque essa palavra será cumprida. Deus cumpre a sua promessa, e Ele vai cumprir a promessa na vida de cada um de vocês e na tua vida que está ouvindo agora. Dê uma chance a Deus, deixa Deus operar, e busque o Senhor, porque a Bíblia diz, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus vai falar com você. Amém? Você pode ficar de pé? A Bíblia tem muitas histórias, queridos. Muitas histórias. A maioria delas traz experiências tremendas. E todas elas são para a nossa edificação. Experiências que homens viveram, mulheres viveram, com o propósito de mostrar para nós que Deus é Senhor e que Ele há de cumprir os seus propósitos. Eu queria que você pensasse agora, comece na sua própria vida. Será que você tem murmurado tanto que isso tem impedido a Deus de agir na tua vida? De transformar você, de cumprir o propósito que Deus tem na tua vida? Será que a nossa caminhada de fé tem sido motivo de um testemunho não tão bom quanto a gente gostaria? Para que os nossos parentes olhem em nós e vejam em nós motivo de entrega de sua vida a Deus? Se você se sente assim, se coloque diante de Deus e diga, meu Deus, eu não quero ser assim. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero te buscar, eu quero te priorizar. Olha, Deus, a Bíblia diz que eu devo buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E está escrito que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero buscar esse reino. Eu quero caminhar nesse reino. Eu quero ouvir o Senhor, meu Deus. Começa a falar comigo. Meu coração está disponível a Ti. Confessa ao Senhor. E diga a Deus, eu quero ter prazer. Eu não quero ser crente morno. Eu quero ser labareda de fogo. Eu quero pegar fogo, Senhor. Eu quero viver uma vida ao Senhor, consagrada a Ti, porque a minha vida a Ti pertence. Meu Deus, me prepara para ter esse encontro profundo contigo. Me usa, meu Deus. Eu oro pelos meus familiares, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus primos, pelos meus tios. Quero orar pelos meus avós, se você tiver. Pelo meu pai, pela minha mãe. Eu oro para que esse povo todo receba o Senhor. Que esse povo se converta. Que esse povo abra o coração para Cristo e reconheça Jesus como Senhor.
como único, exclusivo Senhor e suficiente Salvador. Eu oro por aquela pessoa que tem me perseguido no trabalho. Fale isso para Deus. Vamos orar. Vamos ter esse momento de oração. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por essa noite, em que estamos na Tua casa, Pai, para te ofertar as nossas vidas, para ouvir a Tua voz, Senhor, e entender que o Teu Espírito está falando conosco de uma maneira clara, uma maneira visível, audível, compreensiva. Quero te agradecer, ó Deus, pelo Teu amor. Te agradecer porque o Teu Espírito vem ao nosso encontro para nos mudar, para abrir o nosso entendimento, o nosso pensamento e mudar as nossas atitudes, fazer uma reflexão e ver, ó Deus, os Teus caminhos e perceber que essa palavra, Deus, que nós temos na mão, chamada Bíblia Sagrada, essa palavra, Deus, que nos leva ao êxito, essa palavra que nos dá graça, essa palavra que nos dá alegria, essa palavra que nos dá experiência, que nos dá o prazer do convívio, do refrigério na Tua casa. Essa palavra que nos une, Pai, para sermos o povo escolhido de Deus. Não é nosso mérito, Senhor, mas é por causa da obra do Senhor. É por causa da salvação em Cristo Jesus. Porque Deus, o Senhor, traçou caminhos para que Jesus passasse. Muitos caminhos, Deus, de aflição, de agonia e de dor. Mas onde Jesus está hoje? Exaltado, glorificado, elevado a Rei, categoria de Senhor e Rei. Aquele que vive pelos séculos dos séculos. Oh, meu Deus, fala conosco, continua operando em nós. Eu te peço, ó Deus, uma bênção especial por todo o rol de irmãos e irmãs e parentes que têm vivido momentos difíceis, Pai, momentos de fraqueza, momentos de solidão, momentos de angústia, momentos, ó Deus, de enfermidades. Mas Tu podes, Senhor, mudar isso. O Senhor pode transformar, ó Deus, toda essa agonia em bênção, em vida. Por isso nós clamamos a Ti como igreja, unimos a nossa fé, para que o Senhor venha abençoar esse nosso povo, venha abençoar o Teu povo, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo, aquele que irá nos ouvir, Pai, através desse ministério da Tua igreja na Engenhoca. Quanta palavra tem saído daqui, palavra de vida, palavra de prosperidade, palavra de amor, palavra de graça, palavra de conhecimento. Ó Deus, Tu tem usado servos e servas do Senhor para isso. Vem operar, meu Deus, ministra o Teu querer, especialmente, Deus, aqueles que estão com inchaço nas articulações, aqueles que estão com endemia nos olhos, nos ouvidos, as otites. Oh, meu Deus, eu te peço, aqueles que estão com problemas cardíacos, aqueles que estão com problemas neurais, aqueles, ó Deus, que estão com desvio na coluna, meu Deus, aqueles que estão com problemas nos centros nervosos, Pai. Oh, meu Deus, vem operar cura nessas vidas, vem fazer o Teu milagre, Pai. Porque Tu podes fazer isso, a Tua palavra diz que o Senhor é médico por excelência. Oh Deus, opera, Pai, vai naquele que está com as células cancerosas, aqueles que estão com estomatites, aqueles que estão com deformidade nos ossos, nas glândulas exócrinas, nas glândulas endócrinas. Meu Deus, opera, faz, ó Deus, todos esses órgãos funcionarem com perfeição. Aqueles que estão com dificuldade, Senhor, nos rins, que estão com cálculo, que os rins não funcionam corretamente, meu Deus, faze-os funcionar
Pai, faz esse filtro funcionar com perfeição. Muda, Pai, que isso venha mudar, Senhor, as funções orgânicas. E trazer saúde, trazer alegria no coração, sorriso nas famílias. Alegria, Pai, de ver o Senhor trabalhando e buscando o perdido, o aflito, o necessitado. Pai, supra as necessidades do teu povo. Abençoa a nossa nação. Quero te pedir uma bênção especial, Deus, pelos governos do nosso país. Eu te peço, meu Deus, que esses homens tenham compromisso, Pai, em fazer planos de ação que correspondam às reais necessidades do país. Pai, que as ideologias fiquem de lado, Senhor. Que os critérios sejam um, o objetivo seja um. O de resgatar, ó Deus, o ser humano. De trazer vida, Pai, para a nossa nação. O Senhor nos colocou num país tão rico, tão abençoado. Tantas nações, ó Deus, ficam de olho no país. E o país vive numa dimensão de divisão, de distância, de cobiça, de interesses pessoais, escusos. Oh, meu Deus, vem destruir tudo isso. E vem trazer dias prósperos para a nossa nação. Dias abençoados, cura, resgata lares, resgata casamentos, resgata vidas, Senhor. E vem abençoar, dá a esses homens, Senhor, capacidade, entendimento, discernimento e temor a Ti, Pai, que eles se dobrem diante do Senhor. Porque está escrito nessa palavra, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, meu Deus. Eu te peço, o Brasil a Ti pertence, Senhor. Por isso abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado do Rio de Janeiro, abençoa a nossa cidade aqui em Niterói, abençoa, Pai, todos esses bairros. Ó Deus, que essa cidade seja uma bênção para a nossa nação. É o que te pedimos nessa noite, meu Deus. E te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito do Senhor, desde agora e para sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito do Senhor repouse sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado por esse mundo afora, desde agora e para sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Vocês tenham uma boa noite e que Deus habite em cada coração. Um abraço a você que nos ouve nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.